Primeiramente, eu queria agradecer aí a oportunidade de estar apresentando aqui a questão da Rio e o que faço. Eu sou o Jean, sou CEO da Rio Analytics. Nós fazemos inteligência artificial na predição de falhas de equipamento. Então, muito se fala que em inteligência artificial como buzzwords, né? E aí a gente tem machine learning, deep learning e por aí vai. Nada mais é que correlação de dados. Então, tem dados entrando, processa dados saindo. Quando se fala dentro de inteligência artificial, existe um mundo muito grande de como processar esses dados. E aí a gente fala muito em algoritmos, algoritmos, algoritmos. Mas o que que é? Dentro da filosofia de inteligência artificial e toda essa parte de tecnologia, tem o machine learning, que ele faz um processamento de dados. Então pensa que a gente tem aí uma Siri, né, um reconhecimento de voz por comando. A gente fala com ela, tem um input aqui da voz, aí ela processa essas informações e dá alguma ação, a previsão do tempo e etc. Isso dentro de machine learning, nesse grupo de AI. Mas daí quando acontece que o sotaque de uma pessoa muda. Então, uma pessoa do Sul é diferente de São Paulo. Eu sou do Sul, então eu falo bem diferente. Então, o que acontece? Não é somente uma entrada, eu tenho que não é somente uma palavra, é o tom de voz e como que isso vai impactar. Então, somente machine learning não é possível. A gente tem que ter algo mais profundo e mais complexo. Então, por isso tem deep learning ou redes neurais, que é basicamente isso que constrói e tem mais uma rede maior, um pouco de processamento. Então, basicamente, é isso que a gente faz. O que a gente faz? Correlação de dados. A gente precisa de uma massa de dados entrando para conseguir fazer essas correlações, processar e entregar a predição de falha. Então, o que a gente faz hoje? A gente fala quando o equipamento vai parar, o porquê e como. Eu vou mostrar mais alguns cases para frente. Então, qual que é o problema, né? Hoje o mercado, a gente tem aí uma massa de informação gigante de dados sendo gerados e, primeiramente, é humanamente impossível processar todos esses dados que são coletados e etc. Então, o que a gente faz, né? A gente pega esses dados, a gente processa eles para quê? Para reduzir o custo de downtime, o equipamento parado. Então, não somente a falha dele, mas quanto custa aquele equipamento esperando uma peça e etc. Então, aqui tem alguns cenários, né? Que a gente tem mineração, refinaria, offshore e etc. E é muito caro, é muito dinheiro que fica parado. Então, quando a gente analisa esse cenário caro, né? Uma pergunta que vem é, seria possível prever essa falha? Seria possível fazer essa predição? Então, predição é a chave. Então, nós lançamos para o mercado a nossa plataforma digital chamada Kairos, que aplica inteligência artificial, monitoramento em tempo real e alertas preditivos. Então, pensa que a ferramenta que a gente vai entregar é um software, que fica com o time de manutenção, operação, e a gente fica mandando esses alertas, informando como que está acontecendo lá em loco. Então, como eu já expliquei aquela questão do AI, como que funciona, etc., basicamente essa é a nossa plataforma, né? Como que ela funciona. Então, a gente tem uma massa de dados entrando, que pode ser já coletada em tempo real ou algum outro tipo de sensor que a gente tem. A gente tem essa massa entrando, toda a parte aqui de infra necessária, e aí a gente chega aqui, ó, que é os módulos de AI, né? Que são realmente os algoritmos que vão processar todos esses dados. Qual que é a entrega nossa? Um dashboard. Então, é um software rodando todas essas informações que são sendo geradas. Então, esse é um caso que, se vocês, que a gente aplica lá, né? Se você visitou o Rio de Janeiro, você tem que ir lá. Então, a gente tem uma solução aplicada no Bondinho Pão de Açúcar, que é um dos nossos clientes. Então, a gente faz a predição de falhas, né, do sistema de tração do bondinho, e que vocês podem imaginar é um item de segurança extremamente crítico, então precisa ser monitorado. E aí a gente hoje está prevendo as falhas dos motores elétricos e das caixas redutoras. Então, essa aqui é a nossa cara do nosso software, né, do Kairos. Então, lá o que a gente consegue? Então, a gente sempre tem aquela abordagem do resultado, né? A gente não entrega somente predição, a gente precisa saber como que está acontecendo essa questão lá. Então, basicamente, para o Kairos, aplicado no Bondinho Pão de Açúcar, a gente consegue, para a caixa redutora, prever 1 hora antes que o problema aconteça e para os motores elétricos, 1 semana antes que aconteça. E depois que a gente entrega a solução, a gente continua trabalhando mensalmente para transformar essa hora em 1 semana, 1 mês, 6 meses e por aí vai. Então, quanto maior a janela de tempo, melhor é o resultado que a gente consegue na operação. Então, outro caso de aplicação que nós temos é na Tecnip FMC, que é uma bomba. Então, basicamente, a gente tem, monitora ali a perda de performance também, que é um item super crítico, né? Como que ela está se comportando? Será que ela está dando e demandando o máximo dela? Então, basicamente, aqui a gente tem uma curva de operação de um equipamento. Pensa que esse equipamento ele sempre vem com uma operação padrão do fabricante, né?
Então o fabricante fala, a operação dele padrão é essa. Então, muito diferente de um sistema high-low que a gente tem aí na indústria e etc., a gente não é um supervisório que aponta quando saiu o problema. Então, temperatura está alta, desliga a operação, temperatura está baixa, vibração e etc. O que a gente faz? A gente correlaciona toda a planta. Isso pode ser muitos gigas de dados, isso que a gente faz. Então, aqui para o caso da bomba, a mesma coisa. Tem aqui um padrão, né, que o fabricante indica, isso aqui é uma característica saudável do equipamento, e a gente começa a monitorar isso e correlacionar todos os dados e vai percebendo. A partir do momento que saiu fora daquele padrão do fabricante, a gente pode setar os alarmes. Então, isso que são os alarmes do próprio software, do nosso Carius. E aí, com isso, a gente consegue tomar uma ação que é, por exemplo, evitar uma falha, uma quebra, e até gestão de estoque também. Então, você não precisa ter aquele dinheiro imobilizado no seu estoque com um monte de peça de reposição. O outro caso de aplicação que a gente tem do Carius é na Andrade Gutierrez, que a gente participou do programa Vetor AG. Lá a gente aplicou o Carius junto com uma parceria de um fabricante de hardware para fazer a aquisição dos dados, né, que é outro item super crítico. A gente aplicou o Carius para fazer também a preditiva de falhas do equipamento e também a produtividade. Então, pensa que quando a gente está numa obra de infra, todos os caminhões eles transportam, né, um volume de material. Mas qual que é a produtividade desse caminhão? Quanto tempo ele ficou parado? Então, basicamente, isso que a gente faz. Então, integrando nosso sistema com a própria eletrônica do caminhão, puxando dados, por exemplo, de rotação, velocidade e outras informações, a gente consegue prever, por exemplo, quantas cargas e descargas o caminhão teve. Então, com isso, a gente consegue prever a produtividade do caminhão, fora que esses dados já sendo coletados, estando na nossa plataforma, a gente faz a preditiva de falha. Então, a gente consegue reduzir os tempos de inatividade do caminhão. Então, pense que um caminhão, quando quebra, ele fica 3 dias parado, a gente consegue fazer esses dias reduzir muito, que impacta financeiramente a operação. Então, a gente começou nossa operação em 2017, né? Com apenas um cliente. E aí, ano passado, a gente começou a migrar para diferentes mercados, não somente dentro de óleo e gás. E hoje a gente tem Repsol, Andrade Gutierrez, Tecnip FMC. E esse ano a gente fechou Braskem, BP, Algar, Ocean, NTS, entre outros clientes. Então, a gente vem aí que o nosso posicionamento a gente faz a preditiva e perda de performance de equipamentos. Independente qual é o equipamento, um caminhão é o equipamento, uma bomba, um aerogerador e por aí vai. Porque a nossa característica que diferencia a gente no mercado a gente integra engenharia e data science. Então, quando a gente fala de equipamento, precisamos ter engenheiros. Não temos muitas escolhas. Então, a gente faz isso. Então, nosso time é super completo e faz essa integração, né? Nosso business model, a gente tem a parte de implementação e a mensalidade depois, que é realmente para continuar nessa melhoria dos dias e da predição. Nós participamos do Microsoft for Startups, como uma incubadora, a NVIDIA também, mas o que mais nos deixou orgulhosos foi que no ano passado a gente foi convidado como referência técnica dentro da parte de manutenção preditiva para o campo Libra. Libra é o maior campo do pré-sal, e aí a Petrobras está fazendo essa questão de ele ser 100% digital. Então, todo dado aquisitado sendo em terra, com análises preditivas, etc. Então, a gente foi convidado para fazer isso dentro dessas gigantes. Então, nosso time, nós somos um time de 10 pessoas. O nosso CEO, Vitor, tem um mestrado em redes neurais. Eu sou engenheiro de produção e o Guilherme, nosso CTO, ele tem a PhD em mecânica e vibração. Então, para fazer o que a gente faz com AI de verdade, etc., que não é somente a buzzwords, a gente precisa de um time muito cabeçudo, assim. Então, a gente tem doutores, mestres e a galera de matemática, física, trabalhando juntamente com os engenheiros. E aí, quando a gente pensa no tamanho da aplicação e o futuro que tem, imagina na operação de vocês, onde vocês atuam, quantos equipamentos nunca podem parar? Essa é a nossa aplicação, a gente ajuda esses equipamentos a nunca parar. Eu sou o Jean, muito obrigado.